É a primeira esse ano? A segunda, né? Ah, tá, tudo bem. Ok, isso mesmo. Vamos aproveitar aqui. Equívoco meu. Tá, eu tô na sessão. Tá, eu desço para conversar. Ok. Senhores, primeiramente gostaria de agradecer a presença do conselheiro Fernando, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para compor o quórum. E antes de passar a palavra aos senhores, eu gostaria de fazer a eleição para presidente da Câmara, né? Nós temos, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução Normativa número 007/2018, que na primeira sessão da Câmara nós deveremos eleger o respectivo presidente. Portanto, eu coloco para inscrição, abro o prazo para inscrição, quem desejar se candidatar a presidente, conselheiro Anselmo. Excelência, eu declino da possibilidade de me inscrever a disputar a presidência dessa Câmara, senhor presidente. Conselheiro Alberto, teria alguma vedação para ele ser candidato ou a conselheira Ana Raquel? Nós não podemos ser. Vocês não poderiam regimentalmente, né? Ocorre que eu estou na presidência há cerca de 1 ano e 7 meses e é republicano que a gente tenha uma alternância na condução dos trabalhos da casa. A pessoa mais indicada que eu vejo, naturalmente, seria o conselheiro Anselmo, né? Excelência, eu entendo o seu espírito republicano, mas eu insisto em que não gostaria de concorrer ou de vir a ser presidente desta segunda Câmara. Tudo bem. Motivos de foro íntimo, Excelência. Tudo bem. Então, meu nome fica para a deliberação de Vossas Excelências. Havendo alguma divergência, alguma discordância, quanto ao meu nome permanecer como presidente da segunda Câmara. Não havendo... De minha parte, nenhuma, senhor presidente. Não havendo, eu acho que fico eleito novamente para o mandato que se encerrará em 2021, perdão. De antemão, já lhe desejo saúde e sucesso. Muito obrigado, conselheiro. Passando ao... Gostaria também, nesse momento, parabenizá-lo pela Agradeço. ascensão ao cargo, ao retorno daquele cargo, presidente Agradeço. dessa segunda Câmara, desejando-lhe também muito sucesso. Muito obrigado, conselheiro Fernando. Fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, eu só queria fazer uma observação. Como nós temos a presença do conselheiro Fernando, se houver a concordância de todos, eu queria sugerir que a gente invertesse a pauta, até para poder, né, o conselheiro Fernando ficar livre para exercer seus trabalhos diários, né, e a gente não tomar muito tempo dele, né. Então, passaríamos ao conselheiro, a relatoria do conselheiro Alberto. Desde já, me parece que todos os processos por ele relatados eu me encontro impedido, e desde já eu me declaro impedido, inclusive para
a condução do trabalho, transmitindo a presidência ao conselheiro Anselmo. Senhor presidente, assim sendo, com a palavra o conselheiro Alberto Pires. Obrigado, presidente. Senhores conselheiros. Senhora Procuradora do Ministério Público, todos que nos assistem. Inicialmente, eu quero solicitar a retirada de pauta do processo, senhor presidente, 17442 de 2012, porque eu fiz uma pauta com o nome do judicionado equivocado, né? Então, não poderia, então, relatar esse processo. É o número 17442 de 2012. Está trazendo uma apresentação, mas o judicionado não é este que consta na pauta. Senhor presidente, então, continuando, trago para relatar processos todos relativos a FUNCONTAS, mas com reconhecimento de prescrição quinquenal, conforme esta Corte já vem reconhecendo por maioria, né? E todos esses processos, como o presidente já falou, nosso presidente, ele está impedido, né, doutor Rodrigo, que atuava como procurador do Ministério Público. Então, inicialmente, são os processos 11.865 de 2011, o judicionado senhor Carlos Abraão Gomes de Moura, da Prefeitura Municipal, prefeito do gestor da Prefeitura Municipal de Paripueira. O envio intempestivo dos contratos celebrados em dezembro de 2010. O processo 15.791 de 2009, do mesmo titular, só que o contrato celebrado em janeiro de 2009, também envio intempestivo. Processo 4.038 de 2011, do mesmo titular, sendo do balancete de dezembro de 2010, também intempestivo. Processo 17.637 de 2011, do mesmo titular, só que o balancete da saúde, de dezembro de 2010, envio intempestivo. E o do processo, são 5 processos desse gestor. Número 17.641 de 2011, também do senhor Carlos Abraão Gomes de Moura, desta feita o balancete de dezembro de 2010. Em todos os processos foram pedidos de diligência pelo então procurador, Dr. Rodrigo Cavalcante, né, pela citação. E como não houve citação nesse período, desde esse período, não temos como, a não ser reconhecer a prescrição quinquenal, que esta Corte já vem reconhecendo. E eu estou trazendo na qualidade de proposição de voto, né? Proposição de voto, não, desculpa, proposição de decisão, para que Vossas Excelências decidam a respeito. Senhor presidente, é esse que, no momento que eu tenho relatado desses. Com a palavra o órgão ministerial. O excelentíssimo conselheiro relator traz o voto no sentido do reconhecimento da prescrição quinquenal. Nós não tivemos acesso aos autos, né, como é trazido para reconhecimento de prescrição. Normalmente os autos não retornam ao Ministério Público de Contas, então não houve uma análise pormenorizada acerca de eventuais causas interruptivas ou do início do prazo e todos os outros aspectos. Mas em todos os processos que foram relatados, é possível observar no próprio sistema processual do Tribunal de Contas a paralisação de todos eles por período superior a 3 anos, o que daria causa também à prescrição intercorrente. Então, seja pela causa levantada pelo conselheiro relator à vista dos autos, seja pela causa verificada no próprio sistema processual, em que todos eles permaneceram 1.352 dias, 1.488 dias, 1.866 dias paralisados em um único setor, haveria de ser reconhecida a prescrição. Em discussão e votação. Como voto, conselheiro Fernando Toledo. Sido nesta Corte Plena. Excelências, questão de posicionamento, naturalmente divido em função, não vou entrar no mérito da discussão em que tipo de prescrição porque eu entendo que
seria um outro instituto a ser aplicável, que o fundamento legal usado não condiz com as atividades ou com as competências funcionais do tribunal, dentre outras situações que eu aqui, de forma verbal e escrita, utilizo para justificar a minha divergência. Sendo assim, processo aprovado com a divergência do conselheiro Anselmo Brito. Senhor Alberto. Obrigado, senhor presidente. Dando continuidade à relatoria, trago também todos os demais processos pela prescrição quinquenal, só que de gestores diferentes. Então, relatos o processo 7.246 de 2010, de responsabilidade do senhor Luiz Otávio Gomes, gestor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Logística, SEDEC, exercício 2009. Descumprimento do calendário das obrigações em relação ao contrato celebrado em julho de 2009, pelo envio intempestivo. Também foi pedida a citação do senhor Luiz Otávio e pelo senhor Rodrigo, pelo procurador Dr. Rodrigo Cavalcante, então procurador do Ministério Público, e não foi feita. Do processo 2762 de 2010, também do mesmo gestor, Luiz Otávio Gomes, da mesma secretaria da SEDEC, desta vez o contrato celebrado em março de 2009, também o envio intempestivo, e também não foi citado até esta data. O outro processo é o 4.034 de 2011, o gestor da Prefeitura de Barra de São Miguel, exercício 2010, senhor Reginaldo José de Andrade. Também o balancete de dezembro de 2010 foi enviado intempestivamente, também não foi citado até esta data. O processo 4.025 de 2011, gestor da Câmara Municipal de Roteiro, exercício 2010, senhor Eronildes Cândido Nascimento, também descumprindo a obrigação pelo envio intempestivo do balancete de dezembro de 2010, também não foi citado até esta data. Processo 18.123 de 2011, gestor da Prefeitura Municipal de Murici, exercício 2010, senhor Remy Vasconcelos Calheiros. O envio intempestivo do balancete do Fundeb, a referência a outubro de 2010, também não foi citado. O processo 4.026 de 2011, gestor da Prefeitura Municipal de Satuba, exercício 2010, senhor Cícero Ferreira da Silva. Também o envio intempestivo do balancete de dezembro de 2010. E o último processo é o de 18.036 de 2011, gestor da Prefeitura Municipal de Rio Largo, exercício 2010, senhor Antônio Lins de Souza Filho. Desta feita, foi o descumprimento do envio intempestivo do relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre. Seria a referência a julho e agosto de 2010. Também não foi citado. Então, diante de já todo do exposto, e já da jurisprudência por maioria desta Corte, proponho que Vossas Excelências, senhores conselheiros, decidam por reconhecer a prescrição e determinar o arquivamento dos respectivos processos, dando conhecimento aos senhores gestores indicados e também a publicação da referida decisão. É assim como eu proponho aos senhores conselheiros. Senhor presidente. Excelências, eu estava aqui pensando, antes de passar a palavra ao órgão ministerial, tendo em vista que os auditores elaboram uma proposta de voto e não um voto propriamente dito, eu acredito que eu tenha lançado ou várias decisões equivocadas nos processos relatados anteriormente. Na verdade, os processos eles estariam com um voto a favor e um voto contrário. Mas aí Alberto ele também ficaria para compor quórum, né? Nessa situação.
Então, nesse caso ele estaria Ele investido, está convocado para concluir. convocado. Perfeitamente. Então, é sanada a dúvida com a palavra do órgão ministerial. Assim como nos processos relatados anteriormente, a manifestação do Ministério Público que consta dos autos é no sentido da garantia do contraditório prévio. Entretanto, consultando o sistema processual na data de ontem, tendo conhecimento dos processos que viriam para a sessão, foi verificado que todos os processos permaneceram paralisados por período superior a 3 anos. Alguns de 2010 a 2015, outros de 2011 a 2015, sendo a manifestação do Ministério Público de Contas no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente. Em discussão e votação, com o voto do conselheiro Fernando Toledo, Acompanhando o relator, senhor presidente. eu divirjo nas razões anteriormente expostas e que venham declinando até então. Sendo assim, processos aprovados com um voto divergente do conselheiro Anselmo Brito. Excelência. Senhor presidente, encerrada a minha pauta. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o ensejo que eu tenho um processo que Vossa Excelência também funcionou nos autos. Acredito que seja só esse processo. E eu gostaria de relatar para aproveitar e devolver em definitivo à presidência. Excelência, é o processo 5504 de 2004. É um daqueles processos em que nós avaliamos a legalidade do ato de gestão desta feita do contrato 5 de 2003, assinado em 2003, no processo administrativo 27 do mesmo ano. Foi uma contratação direta, nos termos do artigo 25, inciso 2º, da lei respectiva do Estatuto Licitatório Nacional, cujo objeto foi a prestação de serviços de consultoria tributária e administrativa para o projeto de otimização da receita, no valor de cerca de 139 mil, cujo contratante foi a Prefeitura de Arapiraca e contratado, a empresa Barros Consultoria Associados Limitada, que teve seu extrato contratual publicado em fevereiro de 2004. Os autos seguiram a tramitação interna própria, houve participação da extinta seção de contratos em convênios, solicitando alguma documentação que foi despachada positivamente para que o gestor, à época, encaminhasse ao tribunal. O gestor encaminhou uma parte pedindo prorrogação de prazo, mas até antes mesmo de ser dada essa prorrogação, ele complementou a documentação. Sendo assim, o processo poderia tramitar, instruído e contar com os outros atores da análise processual. A Procuradoria prestou informações também às folhas 116, nos autos do processo 13258 de 2010, anexo a este. O Ministério Público também ofertou seu parecer. Ato seguinte, da análise verificada em processos, da atuação correta do procedimento administrativo, especificação do recurso da despesa, documentação relativa às habilitações jurídica, fiscal, trabalhista, especificação da qualificação técnica, minuta do termo do contrato, parecer jurídico, justificativa do porquê da escolha, preço, ratificação, enfim, todos os demais análises apropriadas, tendo em vista também a manifestação ministerial, eu trago o voto no seguinte sentido, que esta Câmara julgue regular procedência ao registro, anotação do contrato antes declinado, realizado entre a Prefeitura de Arapiraca e a empresa Barros Consultoria Associados Limitada, conforme os normativos da Casa que rege a matéria. Com a palavra, o órgão ministerial. Eu apenas reitero o parecer do Ministério Público de Contas que consta dos autos no sentido da regularidade da contratação. Em discussão e votação,
Como vota o conselheiro Fernando Toledo? Acompanhando Vossa Excelência, presidente. Como vota o conselheiro Alberto Pires? Com Vossa Excelência, senhor presidente. Então, aprovado. Senhor presidente, devolvida a presidência, Vossa Excelência. Senhores conselheiros, continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Excelência, está com o processo. Vossa Excelência, se me permitir. Quero saber se Vossa Excelência ainda tem algum processo que impeça a votação de Vossa Excelência. Porque Não, todos os processos que eu me encontrava impedido foram relatados. Então, eu peço autorização de Vossa Excelência para... Para nós Nós foi um entrar. prazer contar com a presença de Vossa Excelência, mas Estou sempre à disposição de Vossa Excelência dessa Câmara. Agradeço. No momento que precisar. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Senhor presidente, eu vou relatar 5 processos de sancionamento. Acredito que o Ministério Público deve ter um posicionamento a respeito deles. São os processos 16873 de 2011, 16486 de 2011, 17666 de 2011, 17657 de 2011 e processo 17068 de 2012. O primeiro deles, Excelência, eu trago sancionamento ao gestor pelo não envio do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre no seu patamar de 100 UPFAOs e demais dispositivos de praxe, como cientificação do interessado para que em 15 dias após o trânsito em julgado faça o recolhimento. Caso assim não proceda, o título executivo poderá ser levado à execução, remessa dos autos ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência, evolução dos autos ao gabinete do relator para acompanhamento e publicização da decisão. Nesta feita aqui, apesar do Ministério Público ter reconhecido neste processo de prescrição intercorrente, eu aqui entendo inaplicável e utilizo como razão para sustentar a minha oposição, os votos nos processos 85, os nossos votos nos processos 8521 de 2010, 7592 de 2011, 6414 de 2006 e até os mais recentes nos processos, ainda que vencidos, mas constando lá nesses processos, os relatados nas sessões plenárias do dia 5 de dezembro de 2017, 6 de setembro de 2018 e 30 de outubro de 2018. E os senhores sabem, não há nada diferente daquilo que eu venho aqui declinando publicamente. Também no processo 16486 de 2011, onde também foi reconhecida a prescrição intercorrente, as minhas razões são as mesmas, trazendo sancionamento ao gestor pelo não envio do balancete do mês de agosto de 2011, no mesmo patamar de 100 UPFAOs e mais dispositivos de praxe. No processo 17666 de 2011, sancionamento ao gestor pelo não envio do balancete Fundeb de dezembro de 2010. Aqui houve, pelo Ministério Público, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e trago sanção também no patamar mínimo de 100 UPFAOs e demais dispositivos de praxe. No processo 17657 de 2011, sanção ao gestor pelo não envio ao relatório resumido do sexto trimestre de 2010. Aqui também o Ministério Público opina pela prescrição da pretensão punitiva e eu trago a sanção de 100 UPFAOs e demais dispositivos de praxe.
E o processo 10.068 de 2012, trago sancionamento ao gestor no envio do balancete do mês de abril de 2012. O Ministério Público aqui apenas fala reconhecimento da prescrição. Eu trago a sanção do patamar mínimo de 100 PFAUs e demais dispositivos de praxe em todos, utilizando as mesmas razões de decidir que eu aqui sempre declino oralmente e também nos escritos nos votos elaborados por mim, deliberados aqui no Pleno. É como voto, senhor presidente, nesse processo. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Nos 5 processos, há parecer escrito do Ministério Público de Contas, em que é reconhecida a prescrição intercorrente. É apontado o decurso do prazo superior a 3 anos, com a total paralisação do processo em um único setor, que não caberia nem a discussão sobre que tipo de andamento ou de ato determinaria a interrupção, porque houve uma paralisação completa. Então, o Ministério Público de Contas, nesses processos, se manifesta no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873/99. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Meu voto é no sentido da prescrição, senhor presidente. Eu também estou acompanhando a conselheira Ana Raquel. Proclamo o resultado, por maioria, acolhida a prescrição. Excelência, trago... Só uma observação, que a conselheira Ana Raquel, por ter iniciado a divergência, ela fica designada para ser a relatora para o acordo. Excelência, eu trago agora outros 2 processos de sancionamento. O processo 17.663 de 2011, no qual aqui eu trago sancionamento em virtude do gestor não ter encaminhado o balancete de dezembro de 2010. Em sendo assim, a multa não se patamar mínimo, cientificá-lo para que em 15 dias depois do trânsito faça o recolhimento, sob pena de encaminhamento do título para execução, evolução do processo do gabinete do relator para acompanhamento e publicização da decisão. E também no processo 17.654 de 2011, trago sancionamento em razão do não encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária do 6º trimestre de 2010, pela mesma motivação e aplicando a multa em seu patamar mínimo e demais dispositivos de praxe. Nesse processo, excelência, são os meus votos pela aplicação do sancionamento. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Os 2 processos, eles agora numa última ocasião, eles foram devolvidos ao Ministério Público de Contas e a manifestação foi de que não haveria nenhuma providência a cargo do Ministério Público naquela situação. Quando os processos, eles são processos que foram instaurados há um considerável tempo, eu sempre tenho cuidado de, antes da sessão, observar no sistema para verificar qual foi o andamento dele, justamente para observar se houve eventual paralisação por tempo superior a 3 anos. E os 2 apresentam situações diversas. O processo 17.663 de 2011, houve a verificação da prescrição intercorrente pela paralisação superior a 3 anos em um único setor. Nesse caso, então, a manifestação do Ministério Público de Contas seria pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Já no 17.654 de 2011, não houve essa situação, o processo foi movimentado em tempo hábil, de forma a não se caracterizar a prescrição intercorrente, e, nesse caso, a manifestação é pela aplicação de multa. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, meu voto é no sentido do pronunciamento do Ministério Público, ou seja, no processo em que houve a paralisação, que se caracterizou a prescrição, pela prescrição, e no outro pela aplicação da multa. Eu não sei o número dos processos agora, mas aqueles que foram citados pela procuradora doutora Estela. Processo 17.663/2011,
pronunciamento pela prescrição, também estou acolhendo a prescrição. Processo 17654/2011, pronunciamento pelo não acolhimento da prescrição. Eu só teria uma dúvida: durante a tramitação do processo, Vossa Excelência mencionou que, aliás, o Ministério Público mencionou que houve a tramitação. Nosso gabinete não considera, considera apenas o ato inequívoco como causa interruptiva dessa prescrição. Eu indagaria o relator se durante a tramitação houve pronunciamento do Ministério Público de Contas, houve pronunciamento da parte se defendendo, até para que eu possa formar meu juízo, formar minha convicção. Não, Excelência, não houve manifestação do gestor e a única atuação nestes autos ministerial é realmente, de fato, essa declinada pela doutora Estela Constante, da folha 16. Eu vou divergir da maioria, eu vou votar pela prescrição, procurar um resultado. Primeiro processo, acolhimento da prescrição, processo 17663/2011, processo 17654/2011, por maioria, pela aplicação de multa. Raquel, esse aqui foi aprovado. Excelência, tenho... Não é para eu, acho que vou assinar. Excelência, tenho mais 4 processos. 3 deles são pelo arquivamento em função do... São processos de sancionamento de multa, em função do falecimento do gestor. Como a multa tem caráter pessoal, não tem mais sentido subsistir. São os processos 17.507 de 2011, onde aqui fazemos constar dos autos a pesquisa no cadastro da Receita Federal, indicando que aquele CPF ele já está taxado como tendo ocorrido o óbito. Assim como... Não, acho que aqui não colocaram... Não, está aqui, está, Excelência. Aqui dizendo que o óbito deu-se em 2014, na consulta que fazemos ao site da Receita Federal, e também colacionamos matéria jornalística aqui do Alagoas 24 Horas, onde há também a menção ao falecimento do gestor. Então, são os processos, eu mesmo gestor, 15.507 de 2011, 17.508 de 2011 e 17.979 de 2011. Todos nesse sentido, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Além das circunstâncias trazidas pelo excelentíssimo conselheiro relator, que determinou o arquivamento do feito, nos 3 processos foi ainda verificado o transcurso de prazo superior a 3 anos com a paralisação, que faria também seria prescrição intercorrente. Nesse sentido, o Ministério Público se manifesta pela dupla razão pelo arquivamento. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Voto com o relator, senhor. Também com o relator, aprovado. Por derradeira excelência, tem um processo 14.762 de 2013. Aqui, na verdade, foi uma indicação para sancionamento em nome de pessoa indevida. Ela comprovou que a época não era responsável pelas situações postas. Houve um procedimento para que buscássemos
notificar, ou cientificar, ou mesmo citar a pessoa correta. Não foi possível pelas vias normais e elaborou-se, inclusive, a citação por edital. Sendo assim, Excelência, eu trago voto, inclusive tem participação também, parecer do Ministério Público a respeito, no sentido de arquivar o presente processo, tendo em vista a comprovação nos autos que, aqui eu vou falar para a senhora Ana Maria Melo Porto, não seria responsável pelo envio da mencionada remessa do SICAP, ao tempo em que também faço o encaminhamento da cópia dos autos, toda ela, para que, com base nas situações apresentadas, nos itens 3 a 5, aqui, onde há toda a narrativa e explicação dos acontecimentos, instaure o processo autônomo com contas para sancionar a estrutura respectiva, tendo em vista o descumprimento dos normativos do SICAP. É como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. O Ministério Público entende, assim como o excelentíssimo conselheiro relator, pelo arquivamento em razão da ilegitimidade. No tocante aos encaminhamentos para a abertura de um novo processo, peço apenas que seja considerado que, em sendo o processo em discussão datado de 2013, o fato gerador seria de 2013 ou anterior. E, nesse sentido, já teria decorrido mais de 5 anos, devendo ser reconhecida a prescrição, a fim até de evitar gastos e custos que não vão chegar a nenhuma efetividade na atuação do Tribunal de Contas. Então, é nesse sentido, pelo arquivamento do feito pela ilegitimidade e pelo reconhecimento da prescrição, para que não sejam tomadas novas iniciativas com vista à persecução do gestor realmente responsável à época. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Eu voto com o relator, senhor presidente. Eu estou votando com o relator, estou pedindo vênia para discordar quanto ao... Estou concordando com o arquivamento, todavia estou reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva por ter transcorrido prazo superior a 5 anos, acolhendo o entendimento do Ministério Público de Contas por entender desnecessária a movimentação da máquina administrativa para punir ou para exercer uma pretensão que se encontra prescrita. Por maioria... Não, a situação está nos autos, é só fazer comunicação. Por maioria, proclamo o resultado, por maioria, o voto, venceu o voto do relator. Raquel, o teu voto foi esse, nesse mesmo sentido, acompanhando o meu voto integral? Ok. Excelência, sendo assim, a minha pauta está esgotada para o dia de hoje. Com a palavra para relatar, a conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Estela, representante do Ministério Público. Senhor presidente, eu tenho 2 processos pautados para a sessão de hoje, o processo 16486 de 2011, desculpa, senhor presidente, processo TC 6544 de 2005 e processo TC 8929 de 2013. O processo 8929 de 2013, eu solicito a retirada de pauta para me aprofundar nas questões do processo antes de trazê-lo aqui à Câmara. E passo a relatar o processo 6544 de 2005. Trata-se do ofício 417 de 2005, VT, encaminhado pela Justiça do Trabalho, por meio do qual remete cópia da petição inicial, contestação e sentença transitada em julgado da Vara do Trabalho de Penedo, referente à reclamação trabalhista movida por Sérgio Dias contra o município de Igreja Nova. Conforme o teor da documentação, o reclamante foi admitido em 1997 para o cargo de agente de endemias no município de Igreja Nova e exonerado em 2004, sem prestar concurso público. Ao final, a sentença trabalhista reconheceu a nulidade do contrato e condenou o município ao pagamento das verbas trabalhistas não pagas. Em atenção às normas regimentares aplicáveis, autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer 1029 de 2018, /Terceira Procuradoria de Contas, opinou pela admissibilidade do feito nos termos do artigo 193 do Regimento Interno. Em breve síntese, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Bem, essas notificações que são enviadas pelas varas do trabalho para o Tribunal de Contas, elas são recebidas como representação porque elas trazem
em verdade, irregularidades em contratações públicas, né? Contratações para admissão no serviço público. E nesses processos, a gente vê bem evidenciada a falha do tribunal no exercício da competência de registro dos atos de admissão e que, por isso, nós temos essas situações que a gente verifica em larga escala nos municípios de contratação temporária irregular, que se prolonga no tempo como se fossem contratações efetivas, né? Esse processo ele é de 2005, mas apenas em 2018 ele teve o parecer do Ministério Público pelo recebimento para que seja autorizada a apuração dos fatos. E a conclusão foi justamente essa, né? Pedindo para que seja recebida e determinada a apuração do fato, mas deixamos aqui essa preocupação que nós temos em relação ao exercício da competência de registro dos atos de admissão, com que somente será possível a gente exercer uma efetiva fiscalização e controle sobre as admissões no serviço público no Estado de Alagoas. Com a palavra, relatora. Senhores conselheiros, eu peço vênia para deixar de ler o item da competência, também quanto à admissibilidade, por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento da representação, e passo à análise. A Justiça do Trabalho encaminhou cópia de documentos referente à reclamação trabalhista número 464 de 2004, na qual se reconhece a nulidade do contrato de trabalho, em razão do município de Igreja Nova ter contratado servidor para ocupar o cargo de agente de anemia sem a prévia realização de concurso público. A Constituição Federal, em seu artigo 37, º, impôs como requisito inafastável para investidura em cargos e funções públicas a prévia aprovação em concurso público de provas ou provas de título, sendo nulo de pleno direito o ato de admissão levado a efeito sem a observância da referida norma. O preenchimento dos quadros de administração pública com servidores concursados visa atingir a máxima da supremacia do interesse público, pautado nos princípios da isonomia, moralidade, legalidade e eficiência, norteadores de toda atuação administrativa, garantindo que os serviços públicos sejam dirigidos por pessoas capacitadas e dotadas de imparcialidade no desempenho do seu mistério. Dessa forma, tendo notícia de que o município de Igreja Nova não observou o normativo constitucional para o preenchimento de cargos no funcionalismo público municipal, deve esta Corte de Contas, no uso de suas competências constitucionais e regimentais, atuar a fim de verificar se atualmente ainda há no município de Igreja Nova servidores investidos em cargos efetivos sem a prévia aprovação em concurso público. Nessa ótica, apresentada a situação fática pelo representante, sugere-se o conhecimento desta representação para seu regular processamento e a adoção das providências necessárias à instrução do feito, que serão especificadas a seguir. Nesse sentido, senhores conselheiros, o meu voto é no sentido de que essa Câmara conheça da presente representação para apurar os fatos relatados, notifique a senhora Verônica Dantas Lima e Silva, prefeita do município de Igreja Nova, para que no prazo de 15 dias apresente os seguintes documentos e informações. E, se há atualmente no município servidores investidos em cargos e funções públicas sem a prévia aprovação em concurso público, quando foi o último concurso público realizado pelo município e quais os cargos que foram preenchidos, quantos servidores há atualmente no município, discriminando a forma de investidura, exemplo, se efetivos e comissionados temporário, e demais informações que julgar pertinentes. E da publicidade da presente determinação e ciência imediata desta decisão aos interessados. Esse é meu voto, senhor presidente. Em discussão e votação. Conselheiro Anselmo. Foi um voto da relatora, senhor presidente. Eu estou acompanhando também a relatora. Aprovado. Falta o carinho do presidente. Obrigado. Conselheira Ana Arquel, continua com a palavra. Senhor presidente, não tem mais processo para essa sessão. Senhores conselheiros, senhora conselheira, senhora membro do Ministério Público de Contas,
Passo, portanto, a relatar meus processos. Eu, inicialmente, estou solicitando a retirada de pauta do processo de número 331/2009. Se trata de uma representação em face do senhor Marcelo Silva de Lima, prefeito da cidade de Delmiro Gouveia. Tenho 6 processos a relatar. Inicialmente, processos FUNCONTAS, nos quais eu estou acolhendo a prescrição na sua forma intercorrente. São eles o processo TC 6076/2009, da Prefeitura Municipal de Olho d'Água do Casado, possuindo como gestor o senhor Wellington Damasceno Freitas, fato referente ao exercício financeiro de 2008. O processo não teve a notificação do gestor, houve parecer da Procuradoria Jurídica e parecer do Ministério Público de Contas. Processo TC 18092/2011, da Prefeitura Municipal de Batalha, tendo como responsável o senhor Paulo Suruagi do Amaral Dantas, referente a fatos relacionados ao exercício financeiro de 2011, processo com notificação do gestor, sem defesa, sem parecer ministerial. Processo TC 6694/2013, da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, possuindo como responsável o senhor Jair Lira Soares, quanto a fatos relacionados ao exercício financeiro de 2012, processo com notificação do gestor, este, porém, não apresentou defesa, processo sem parecer do Ministério Público de Contas. Processo TC 15.549/2012, da Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, possuindo como responsável o senhor Roberto Ferreira Vanderlei, quanto a fatos relacionados ao exercício de 2012, processo com notificação do gestor, que todavia deixou de apresentar defesa, também sem parecer do Ministério Público de Contas. Nestes processos eu estou acolhendo a prescrição quinquenal. Antes de passar a palavra ao Ministério Público de Contas, eu vou relatar também o processo TC 8009/2012, da Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens, tendo como responsável o senhor José Ernesto da Silva Júnior, quanto a fatos relacionados ao exercício financeiro de 2011. Neste caso específico, estou acolhendo a prescrição da pretensão executória, processo com parecer do Ministério Público de Contas, pela aplicação de multa, com acórdão, com notificação, todavia, tendo transcorrido prazo superior a 5 anos entre a publicação do acórdão e a presente data. Então, todos eles eu estou acolhendo a prescrição na modalidade quinquenal ou da pretensão executória. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Em relação aos primeiros 4 processos relatados, não foi possível verificar eventuais causas interruptivas ou o início do prazo prescricional quinquenal, mas a partir do sim, já foi possível verificar que todos esses 4 processos permaneceram paralisados por prazo superior a 3 anos, o que daria causa à prescrição intercorrente. São eles 6694/2013, 18092/2011, 15549/2012 e 6076/2009. Em relação ao processo 8009/2012,
Houve parecer do Ministério Público de Contas em 2014, manifestando-se pela insubsistência da defesa e pela aplicação de multa. E depois disso, eu não mais acompanhei o que aconteceu nos autos. Mas pelo que foi relatado pelo excelentíssimo conselheiro, houve a decisão pela aplicação de multa e houve o trânsito em julgado da decisão. E a minha manifestação aqui é no sentido de que, uma vez transitada em julgado a decisão do tribunal, encerra-se a atuação do controle externo. Se a execução não é a cargo do tribunal, não cabe também ao tribunal discutir a eventual prescrição da pretensão executória. Então, no entendimento do MPC, que faço aqui oralmente nessa ocasião, entendo que a atuação de controle do Tribunal de Contas se encerra com o trânsito em julgado da decisão que aplicou a multa ao gestor. Em discussão. Senhor presidente, na mesma toada do que se manifesta o Ministério Público de Contas, com relação a esses processos que Vossa Excelência reconhece a prescrição executória, nós temos até alguns processos desses lá no nosso gabinete, em que houve o trânsito em julgado e que não sei por qual motivo esses processos estão no gabinete, que na verdade não eram nem para estar lá. E, em conversa até com o presidente, a nossa decisão foi no sentido de encaminhar esses processos à presidência para que ela encaminhe a Procuradoria Jurídica do Tribunal. Na verdade, não adianta mais nem... Se a Procuradoria entender pela prescrição, ela decide o que vai fazer, ou então encaminhe para a PGE, para que a PGE se manifeste a respeito. Inclusive, nós temos processo até com a manifestação da PGE pela prescrição, que retornou e foi novamente para o nosso gabinete. E, da mesma forma, eu entendo que não é processo, não estamos mais na alçada do controle externo, portanto, não deve ser trazido para o Pleno para nova decisão. Prazo de 5 anos. Não, mas ele houve a notificação. Ele houve a notificação aqui, ó. Aqui. Notificação nesse acordo. Dia 4. Isso. Aqui, ó. Dia 9 do 4 de 2020. 3 anos. 9 do 4 de 2018. Mas a gente precisa ver direitinho se essa notificação daqui foi para pretensão executória, para direção. Luísa na escola, a Bruna está em casa. 20 dias doente já. Está 20 dias doente já. Tá. Teve Rosel. Feito. Melhor esclarecendo, o processo TC continua em discussão. Eu queria encerrar a discussão apenas quanto aos processos 15.549, 6.694, 2.185, perdão, 6076, 18092. E deixar em discussão o processo da pretensão executória. Tá? Eu queria colocar em votação da prescrição intercorrente, né, que colhe o voto da conselheiro Anselmo Brito. Excelência, eu manifesto como antes de vejo do voto de Vossa Excelência, pelas razões aqui que eu comumente declino. Colhe os votos da conselheira, o voto da conselheira Ana Raquel. Eu acompanho os seus votos, Excelência. Com relação ao processo 8008, que eu acho que merece um melhor esclarecimento, houve aplicação de fato da multa no ano de 2015. No ano de 2015 houve aplicação da multa em deliberação do plenário da Corte. Houve a notificação inicial do gestor para recolhimento da multa aplicada.
em 9 de abril de 2015. Portanto, nós consideramos como uma causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, com base no artigo 2º-A, inciso 1, da Lei número